Olá, amores! A nossa aula hoje é sobre o anarquismo. É muito comum as pessoas sentirem muitas dúvidas sobre o que é o anarquismo. Para a gente entender o anarquismo, a gente tem que entender o que Kropotkin pensou sobre o anarquismo. Para ele, é como uma teoria de vida e conduta segundo a qual a sociedade é concebida sem governo e a harmonia entre os indivíduos se faz não por submissão às leis ou autoridades, mas por contratos firmados livremente sob a perspectiva da satisfação das necessidades dos envolvidos, posto que as instituições são artificiais e, portanto, causadoras dos equilíbrios entre os homens. Dessa forma, as associações voluntárias substituem o Estado e suas funções, restabelecendo a ordem. Agora, tem também o William Goodwin. Esse autor, ele é considerado o primeiro a descrever as ideias anarquistas. Na obra dele, Inquérito acerca da Justiça Política, ele se opõe ao governo por acreditar que o governo é um mal que corrompe a sociedade, mas que findará logo que o homem adquira conhecimento, instrução e sabedoria. Então, na cabeça desse autor, do William Goodwin, as pessoas precisam adquirir conhecimento e sabedoria para rejeitarem o governo e essas instituições tais como elas são. Agora, nós temos que a ideia de que a anarquia é que define a ordem, com Proudhon, que imaginou uma forma justa de sociedade sem autoridade. Ele era favorável às cooperativas, bem como à propriedade coletiva dos meios de produção, e opunha-se à nacionalização da terra e das empresas. Considerava que a revolução social poderia ser alcançada por meios pacíficos. E foi chamado de socialista utópico por Marx. E aí vale aqui a gente pensar o seguinte: na cabeça do Marx, o socialismo utópico ele não dá conta da realidade. Ele não dá conta da realidade porque ele não possui uma perspectiva estratégica de luta contra o capitalismo com capacidade de destruir essa sociedade capitalista exploradora, desigual, cruel, como Marx percebe. E Marx tinha uma diferença com o Bakunin. Bakunin é um dos principais teóricos do anarquismo no século XIX. Ele fez parte da primeira Internacional Socialista, que foi uma associação de grupos de esquerda revolucionários, mas tinha uma discordância em relação a Marx e por isso ele acabou sendo expulso. Então, em 1868, o Bakunin se juntou à primeira Internacional e discordou de Marx e por isso ele foi expulso. O Bakunin foi expulso da primeira Internacional dos Trabalhadores. Hoje nós estamos na quarta Liga Internacional dos Trabalhadores, a quarta LIT, que tem uma perspectiva trotskista do socialismo. Alguns teóricos acreditam que a terceira LIT tem uma perspectiva stalinista e, portanto, não é legal. Então, é interessante vocês saberem a diferença da terceira para a quarta Liga Internacional Trabalhista para vocês entenderem a diferença que a produção de Trotsky faz com a tese da revolução permanente, em oposição à tese da revolução a partir de uma perspectiva nacionalista, como foi a proposta de Joseph Stalin na União Soviética. E Bakunin, ele entendia que o autoritarismo do Estado socialista não seria bom. Por quê? Na cabeça do Bakunin, como que o processo revolucionário com o objetivo de emancipar as pessoas, libertar as pessoas da opressão do Estado, como isso poderia ser construído através do Estado socialista organizado sob a perspectiva da ditadura do proletariado proposta por Karl Marx. Marx acreditava que após a Revolução Socialista, comandada por um partido político, seria muito bom que nesse período de transição houvesse uma ditadura do proletariado para impedir uma contra-revolução da burguesia, principalmente para que não acontecesse o que aconteceu na Comuna de Paris. A crítica do Bakunin a Marx é o seguinte: todo Estado, mesmo mais republicano e mais democrático, e nós já vimos que república não é igual à democracia, mesmo pseudo-popular como o Estado imaginado por Marx, não é outra coisa em sua essência senão o governo das massas de cima para baixo, com uma minoria intelectual e por isso mesmo privilegiada, dizendo compreender melhor os verdadeiros interesses do povo mais do que o próprio povo.
né? Mas essa não foi uma crítica só do Bakunin, não, tá? Tem um teórico conservador, o Robert Michels, que ele faz a mesma crítica ao Marx. Ele vai falar o seguinte, olha, todas as organizações de esquerda que eu estudei, todos os partidos políticos possuíam uma elite que comandava o partido e uma massa que obedecia às diretrizes desse partido. Então, a dicotomia entre massa e elite é percebida por esse teórico conservador Robert Michels, tanto que ele vai criar um conceito de lei de ferro das oligarquias, onde ele vai mostrar que, por mais humanitária que seja a organização, sempre vai se formar uma elite intelectual para o comando dessa organização. Tá? Bakunin argumentava que os humanos só se realizam de verdade ao exercer sua capacidade de pensar e ao se rebelar contra a autoridade. Sobre as ruínas dos estados políticos será fundada com toda liberdade a aliança livre e fraterna organizada de baixo para cima das associações livres de produção, das comunas e das federações regionais, englobando sem distinção, por serem livres, os indivíduos de qualquer língua e de qualquer nacionalidade. Bakunin também tinha uma proposta internacionalista. Para quem tem dúvidas sobre internacionalismo, eu vou explicar o internacionalismo a partir do capitalismo. Hoje nós vivemos um mundo globalizado, neoliberal e, portanto, multicultural no que diz respeito aos costumes. A globalização ela é a concretização da internacionalização da sociedade de mercado, ou seja, do capitalismo, de acordo com a perspectiva liberal, do Estado mínimo na economia. Beleza? Então, o Marx tinha uma perspectiva também internacionalista, mas obviamente que não de acordo com a sociedade de mercado, porque ele queria destruir, inclusive, o capitalismo. Mas o Marx, numa frase, ele expressou isso, que é proletários do mundo inteiro univos. Inclusive, foi essa tese internacionalista, revolucionária, que fez com que Rosa Luxemburgo, no interior do Partido Social Democrata Alemão, se posicionasse contra, né, o envio dos operários alemães para a Primeira Guerra Mundial, que culminou na sua execução, né? Agora, você sabia que existia uma colônia anarquista no Brasil? Então, a colônia Cecília foi uma experiência anarquista realizada no Paraná entre 1890 e 1894. A comunidade reuniu principalmente imigrantes italianos em seu auge, chegou a abrigar 250 habitantes. Dessa experiência restaram alguns relatos de ex-colonos e seus filhos, além de ensaios de seu fundador, Giovanni Rossi. A partir desses documentos recuperados ao longo do século XX, a história da colônia foi contada diversas vezes em filmes, minisséries e livros, entre os quais está Colônia Cecília, uma aventura anarquista na América, escrito em 1942 por Afonso Schmidt, escritor e militante anarquista. É interessante que são justamente os italianos que trazem para cá a proposta de uma luta política anarquista. Tá? Então, quais são os principais pontos que são importantes para essa aula? Quais são os pontos principais para essa aula? O fim do Estado e consequente rejeição ao poder estatal. No anarquismo não há aceitação de uma ditadura do proletariado através de um Estado socialista, uma transição para a sociedade comunista sem Estado. Supressão de todas as formas de autoritarismo e opressão. Não pode haver numa sociedade anarquista nenhum tipo de autoritarismo e opressão. Críticas diversas entre as classes sociais e econômicas. Não devem existir classes sociais fundadas na desigualdade. Contra a monopolização da propriedade privada e pública, não pode haver nenhum tipo de monopólio. Crítica aos sistemas educacionais das sociedades autoritárias, consideradas a primeira forma de repressão dos seres humanos. Isso aí, nas escolas nós somos acostumados a obedecermos autoridades e não questionarmos. Isso é muito ruim. Isso é péssimo. Porque quando ensinamos aos mais jovens a obediência e o não questionamento, nós formamos cidadãos passivos, que não questionam as autoridades diante de situações absurdas. Tá? Isso é muito ruim. Por isso que a educação, para ser completa e boa para o ser humano, deve ser uma educação libertadora, né? Como propôs o nosso pedagogo famoso Paulo Freire. Gente, por hoje é só.